Mas nesse bloco a gente abre espaço para receber a nossa colaboradora, a doutora Juliane Lotufo. Mais uma vez, doutora, obrigada pela gentileza da presença. Obrigada também pelo convite. A gente fala hoje especialmente sobre saúde da mulher e sobre essa relação do aumento de peso, principalmente em determinadas fases aí da vida da mulher. Você sabia, minha amiga, que a questão da dificuldade de perder peso, a dificuldade de emagrecer, ela pode estar relacionada ao metabolismo lento e também aos hormônios. Os hormônios podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Para entender melhor como o nosso corpo funciona, a doutora Juliane Lotufo está aqui conosco. Doutora, a gente sempre fala e faz referência à questão do formato do corpo da mulher. Conforme ela vai ficando mais madura, mais experiente, ele vai mudando. E aí tem aquele período crítico do climatério e da menopausa, que ali ocorre também uma grande transformação. Isso, é exatamente nessa fase do climatério, né, que começa aos 35, você vê que é cedo. E aí vai piorando ainda mais essa história do ganho de gorduras localizadas, aqueles pneuzinhos, né, que nós mulheres adquirimos, a partir dos 40 vai piorando. Isso tem um porquê, tem relação com a nossa parte hormonal. Então, ó, basicamente, existem 6 hormônios que nos atrapalham, que ao mesmo tempo eles podem nos beneficiar, mas podem atrapalhar quando acontece um desequilíbrio hormonal. Então, por exemplo, os 3 hormônios principais para a gente, testosterona, progesterona e estrogênio. Aí existe o hormônio do estresse, que é o cortisol, que esse é o grande vilão, porque quem não é ansiosa, quem não anda estressada hoje, né? E esse é um dos principais. Estresse engorda, estresse então, né? engorda. A insulina, né, que tem a ver com o metabolismo do pâncreas, e os hormônios tireoidianos. Então, por exemplo, no climatério, na menopausa, o que acontece com o estrogênio, que é o hormônio feminino, que é a progesterona, existe uma queda desses hormônios. Então, por exemplo, a progesterona, quando cai, ela aumenta a retenção de líquido, aquele inchaço, e o estrogênio, com o envelhecimento da mulher, ele altera o metabolismo. Então, você fica com o metabolismo lento e a gordura começa a se acumular nas partes, principalmente laterais do corpo. Então, quadril, bumbum e abdômen também, mas principalmente aquela gordura lateral. Que aí tem aquela mudança, né? Isso. Nítida No da gente homem ver no também, corpo. né? A mudança, só que no homem é mais tarde. E no homem tem mais a ver com a baixa da testosterona, que a testosterona cai e o hormônio feminino que ele tem, que é o estrógeno, que a gente tem também, sobe. E aí ele pode ganhar mama, pode ganhar gordura lateral. E a mulher, isso é muito evidente, porque coincide tudo com a parte da vida dela, em que ela está muito mais ansiosa, porque vai acontecendo outras mudanças, né? Aquela história que a gente comentou da outra vez, saída do filho de casa, e às vezes para de trabalhar. E o cortisol, que é um hormônio que tem muito a ver com o sono nosso. Se você dormir pouco, você vai ter alteração de cortisol. Então, o mínimo do mínimo é 6 horas. O ideal é dormir 8 horas. Por isso que a gente fala, né, doutora? Dormir bem emagrece. Dormir bem porque você emagrece. estimula o hormônio que vai ajudar esse processo de manter tranquila. A questão do estresse. Pessoas muito estressadas têm mais dificuldade também de perder peso. Por quê? Por causa do hormônio. Por causa do hormônio. A gente o tem a cortisol imagem, da vamos só fadiga. mostrar, Vamos mostrar. diretora, por favor, e a nossa convidada vai comentar. Então, aqui, ó, nossa primeira tela, a distribuição da gordura corporal, medida da cintura igual circunferência abdominal. Abdominal, que isso tem a ver com o risco de doenças cardiovasculares, tanto no homem como na mulher. Então, hoje, quando a gente pega um paciente que a gente vê que ele está com sobrepeso, o ideal é já medir a cintura abdominal dele. E no homem, o ideal é que não passe de 94. 94 já é um risco moderado. O ideal é que ele tivesse um pouco menos que 94. E na mulher o parâmetro é 80. E se tiver no homem 102 essa circunferência abdominal, já é um risco aumentado, né? É risco alto para doenças cardíacas. E na mulher, quando passa de 88. De 88 para cima, o risco já é alto para doença cardiovascular. Ó, você que tem fita métrica em casa, vamos tirar essa medida? No maridão, 94 centímetros já está a risco moderado. Então, a cintura dele tem que ser menor que 94. 94 já é ali
um estado de alerta. E se for maior que 102 centímetros, o risco é alto, tem a predisposição para vários problemas. Então, tem que aí chamar a atenção do maridão. E você, mulher, minha amiga, dona de casa, mãe, tá assistindo a gente? Ó, pega a fita métrica, cintura, 80 centímetros na mulher, risco moderado, 88 centímetros, risco alto. Tem que estar abaixo de 80 centímetros. Né? E tem uma coisa importante, que a gente está falando de climatério e menopausa, mas existem pessoas jovens, inclusive existem adolescentes, né, que pode ter o que a gente chama de comorbidades. É quando você tem as alterações e isso atrai as outras doenças. Por exemplo, uma menina que tem síndrome de ovário policístico, ela tem já uma tendência, tem uma patologia que chama síndrome metabólica, cintura abdominal já acima de 88, pode ter gordura no fígado. Então, tudo isso gera o aumento de peso antes do climatério da menopausa, porque já tem alteração hormonal nessa fase. Então, a gente tem que descobrir se a pessoa tem uma patologia e começar a tratar cedo. E uma outra coisa é a tireoide, né? A tireoide é uma glândula que mexe com o corpo todo. Então, por exemplo, uma pessoa com hipotireoidismo descompensado, porque quem tem um hipotireoidismo leve, fala, eu engordei por causa do hipotireoidismo. Não, mas se você tiver descompensado, você engorda mesmo, por causa dos hormônios da tireoide, elas começam a não funcionar direito e aí você começa a ganhar peso. E aí vai atrair outras coisas, né? Outras doenças. Temos mais uma tela, a gente pontuou, né? E acho importante a gente aproveitar a presença da nossa especialista. Olhem só em casa. O que a gente vê aí na tela, né? Fatores genéticos, porque tem gente que tem a gordura genética, que já tem um distúrbio no gene e já nasce com isso e vai estar acima do peso. Aí, normalmente, é aquela pessoa que faz de tudo e não emagrece, né? Então, fator genético. O sedentarismo, que é um problema hoje, né? Hoje a falta de exercício, a falta do sono mesmo, né? A qualidade de vida. O excesso alimentar, então, tipo assim, onde a gente vai que tem comida, e isso é muito comum no brasileiro, a gente come com os olhos. Então, às vezes, você nem está com fome e você come. E tem gente que tem compulsão alimentar. Então, essa ingesta irregular provoca desestabiliza o organismo. Acaba descontando ansiedade na comida. Elevado consumo calórico, né? Você começa a comer muitas coisas com muitas calorias. E aí, esse desbalanço energético, por exemplo, quando a gente fala do cortisol, o cortisol pode provocar, porque vai mexer com a energia do corpo. Então, a pessoa que tem alteração de cortisol é fadiga. Tem uma fadiga crônica, tem gente que chega à exaustão. E, inclusive, associado também a casos de depressão. Porque a pessoa vai ficando tão sem prazer de viver que ela termina entrando no estado depressivo e chegando à depressão. Você vê que vem de um hormônio, mas que gera tudo isso. As causas endócrinas, né, que eu já falei do hipotiroidismo, o próprio estresse, que é através do cortisol, e tem alguns remédios que podem provocar aumento de peso. Por exemplo, pessoa que toma anticonvulsivante, né, que tem convulsões, que tem que tratar, esse remédio aumenta o apetite e aí você come mais e aí você pode ter aumento de peso. Ou seja, são vários fatores. Vários fatores. E é preciso ficar atento em cada um deles, né? Na verdade, é um conjunto, né? Tem as alterações comportamentais, como aquela pessoa se comporta no dia a dia dela, né? Se ela fica muito tempo sentada ou muito tempo deitada, e o que ela come, né? E o que ela pensa, porque o estresse oxidativo vai piorando o estado. E a gente vai continuar aqui o bate-papo com a Juliana Notufo para entender mais, né, como é que esses hormônios podem ser aliados ou não, né? Nesse processo de perca de peso.